nasci na Zambésia, algures num dos distritos da província, mas que praticamente só nasci lá, porque não cresci e praticamente não vivi no distrito, né? Estou a falar do distrito de Urgela, portanto na localidade de Taquane, na província da Zambésia. Portanto, muito cedo, portanto estou a falar a partir de um ano ou menos que isso, fui transferido para a cidade de Quelimane, onde então fiz toda a minha juventude e quase parte da minha adolescência toda na cidade de Quelimane. Então, só mais tarde então é que vim para a cidade de Maputo. Já tinha 20 e poucos anos, 21 ou 22 anos, foi quando vim para a cidade de Maputo e estou até ao presente momento. A história da rádio é bastante engraçada. Talvez as outras pessoas tenham começado de uma outra maneira, mas a minha foi de uma maneira bastante engraçada, e eu costumo atirar as culpas de eu estar neste momento ligado à rádio, ligado a estas coisas da voz, da locução. Costumo tirar as culpas todas para cima de um nosso colega aqui da Rádio Moçambique, o António Barros. Foi o grande culpado, digamos, de tudo isto. Porque assim, eu de profissão sou técnico de águas e estava na cidade do Chimoio, portanto, a trabalhar no meu ramo, portanto, no setor de águas. Mas na altura pouco ou nada se fazia naquela cidade, em termos de ocupação de tempos livres, pouco ou nada se fazia. Então, tudo que viesse à mão servia para ocuparmos os tempos livres. E a Rádio Moçambique abriu um concurso para locutores em part-time, para as suas emissões. Abriu um concurso. E, como eu lhe disse atrás, né, pouco ou nada se fazia em termos de passatempos, então, para ocupar o tempo, acabei indo fazer, nessa perspectiva de ocupar o meu tempo livre, acabei indo fazer essas provas de locução na emissão provincial. Acabei de fazer as provas. Era uma prova escrita e uma de voz. A verdade é que fiz a prova, gravei a voz, fiz a prova escrita e o mais engraçado disto tudo é que chumbei nessa prova. Chumbei nessa prova. E podia explicar isto, porque que chumbei, mas era uma história bastante comprida, porque que tinha chumbado. A verdade é que houve ali dizer que houve influências para chumbar. Houve ali umas influências. Validades? Não, dentro da própria rádio. Isso que eu digo, eu teria que contar a história muito comprida. E chumbei. Mas eu não estava desempregado, eu trabalhava, simplesmente era um part-time, pronto, chumbei, acabou o problema. Não dou para isto. Só que o Barros, que na altura já trabalhava lá, já estava a trabalhar na rádio, disse-me: olha lá, ó diretor, a coisa não é bem assim. É bom que tu voltes novamente a fazer a prova. Eu vou fazer questão de que faças novamente a tua prova. Só ok. Ele sabia porque é que estava a exigir que se fizesse aquilo. E ele já tinha em perspectiva também, temos aqui um potencial qualquer coisa, né? Então fui fazer a prova a segunda vez. Fiz a prova a segunda vez e passei. Pronto, fiquei aprovado.
Então estamos a falar de 1977, por aí, no auge político, a coisa estava muito quente, estamos a falar 2 anos depois da independência, ou 3 anos depois da independência, a coisa estava quente ainda, a coisa não era bem, era assim de qualquer maneira, que se entrava para a rádio, que se ia para a função pública, a coisa era muito complicada. Se bem que eu já fosse funcionário público, não, na Direção Nacional de Águas, já era funcionário público. E pronto. Fiz a segunda prova e aquilo nem foi prova, aquilo foi só para dizer uma formalidade que acabei fazendo e pronto, o senhor está aprovado e pode então estamos a falar em 1977, né? 76, 77, já me recordo bem, e pronto, a minha vida começa aí, começou exatamente por aí, na rádio. Fiz a prova e fui fazendo as horas extras, né? Ia fazendo o part-time, saía do serviço, ia para lá e ia fazendo as minhas horas. Mais tarde, digamos que alguém da sede foi a Chimoio para ir fazer uma visita de trabalho, aqui da sede, né? Foi lá fazer uma visita de trabalho e ouviu-me a fazer uma emissão e ficou impressionado com a coisa, né? Sei pá, está aqui qualquer coisa que limado isto dá qualquer coisa, né? E deixou indicações de que se eu quisesse mudar de ramo ou de profissão, portanto estava às portas abertas. E foi assim que aconteceu. Vim uma das vezes a Maputo, cheguei cá, contactei com o homem, olha, voltei a fazer uma segunda prova aqui e aqui estou. Já vão quantos anos, já nem sei quantos anos já se passaram e acabei ficando ligado definitivamente a esta história da rádio, da locução e nunca mais... A minha anterior profissão que estava ligado, não peguei mais e acabei ficando ligado a esta coisa das vozes, né? Da voz. Acabei ficando por aqui. Tinha horas de cabine, tinha aquele horário, né? 4 horas, tínhamos que cumprir aquelas 4 horas, baseado praticamente nisso. Se tínhamos que produzir algum programa, pronto, tínhamos a nossa responsabilidade de um programa. Caso não, eram aquelas 4 horas normais de locução que se fazia, né? Calhava sempre, digamos, fora do tempo do coisa, né? Se eu saía às 17 do serviço, entrava às 21. Não tinha aquelas 4 horas para poder descansar, para poder fazer qualquer coisa. Se era o sábado, ia fazer a abertura da emissão, né? Das 6 até às 10. Se era o domingo, era a mesma coisa, né? E depois não calhava nem todos os fins de semana, sempre alternava-se a coisa, né? Portanto, era um hobby. Como era jovem nessa altura, portanto havia digamos que uma animação a fazer aquilo. Vou-lhe contar uma coisa aqui que talvez, não sei como é que as pessoas interpretam isso. Eu cheguei a fazer, por gostar tanto desta coisa de rádio, de cabine, de gostar de fazer rádio, eram os valores que se pagavam eram tão insignificantes. Eu agora neste momento não me estou a recordar quanto, né? Mas eram tão insignificantes que chegava só ao fim do mês, se calhar dava para comprar 2 ou 3 ou 4 maços de cigarros ou coisa assim parecida. Houve meses que eu nem sequer assinava a folha para vir levantar aqueles valores. Era uma coisa insignificante que fazia por gosto. Essa é que é a verdade. Eu fazia aquilo porque gostava de fazer aquilo. Não porque necessitasse de facto daquele dinheiro. Só depois de vir para Maputo e ter ingressado já definitivamente nos quadros da rádio, aí é que passei a fazer da rádio de facto a minha vida já. Há muitas pessoas, as pessoas nem todos têm a mesma sorte que eu tive. As pessoas não têm a sorte que eu tive. Eu praticamente cresci, digamos, dos 7 ou dos 8, já não posso precisar bem agora, os anos são tantos, até aos 14, 15 ou 16 anos, 14, 15 anos mais ou menos, num colégio, digamos que
não era de gente rica, mas média, como é que se diz, média alta. Era um colégio particular privado. Um colégio privado. E a senhora, a diretora daquele colégio, a dona e a diretora daquele colégio, por sinal, isto tem aspas aqui, até já deve ter falecido a senhora, era reitora do liceu. Portanto, era uma pessoa com cultura. Então havia uma certa exigência da parte dos alunos ou dos internos daquele colégio de terem uma certa postura, uma certa cultura, tanto a falar, tanto a conversarmos, como a procedimentos que tínhamos. Portanto, havia uma certa linha e uma certa disciplina. Então, daí esta, digamos que, não sei se é desvio de forma de ser e de estar diferente, está a ver, né? Então foi por aí, graças a esse período que eu passei por ali, que eu tive a sorte de passar por ali e posteriormente ter andado em boas escolas e onde as exigências de facto eram essas, né? Tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa geração, mas que tenha feito grandes mudanças, não, eu fiz parte dessa geração. Só lhe dou aqui um exemplo de que eu, quando vim para aqui, para a sede, por exemplo, nós íamos para o estúdio, íamos para uma emissão e carregávamos os nossos discos debaixo do braço, tudo aquilo que a gente quisesse tocar e nos apetecesse tocar. Está a ver bem? Não sei se estou a fazer-me entender. E então, passado algum tempo, foi quando se veio a diretiva de que, isto agora passa a ser assim, 40% disto, 40% disto, ou 40% disto, ou 30% disto, e passou-se a transformar, de facto, para a rádio que hoje nós temos. Custou no princípio, de facto, foi uma luta bastante grande, porque nós vinhamos habituados a tocar tudo, está a ver, né? Estou a falar particularmente da música, né? Não falando dos conteúdos, mas falando da música. Nós tocávamos tudo, desde o Roberto Carlos, tudo que era música boa, que estava na moda e que se ouvia em todo o mundo, era aquilo que a gente punha ali. Então veio uma diretiva a dizer, não, meus amigos, a partir de agora, esta rádio é nossa, a rádio é moçambicana e nós temos que nacionalizar, não é bem nacionalizar, mas moçambicanizar aquilo que é nosso. E passamos então com regras bem definidas. Isto, tantos por cento disto, tantos por cento, e o locutor ia para a cabine e já sabia que não podia pisar o risco. Era aquilo que tinha que fazer. E é por isso que hoje temos. Isto é uma parte, estou a falar de uma parte só. Agora há muito mais se fez e se continua a fazer para que de facto tenhamos uma rádio verdadeiramente moçambicana, né? Então foi com essas bases que houve muita luta, houve muita resistência por parte dos locutores, de que a coisa não devia ser assim, mas acabou-se por aceitar. Acabou-se por aceitar e temos aí a rádio que está. Nunca gostei. Foi uma das áreas que eu, dentro da rádio, nunca me aproximei. Não gostava, não gostava e não gosto. Gosto de ouvir, gosto de criticar, gosto de tirar defeitos de uma boa reportagem, uma má reportagem, os defeitos do repórter. Gosto de tirar defeitos, mas fazer, eu não gosto. Prefiro a cabine. Eu ali sinto-me o peixe dentro d'água, como se costuma dizer. É pena porque às vezes eu conto isto e as pessoas dizem, talvez será, não será. Estou na cabine, estou dentro do meu mundo ali, naquelas quatro paredes, estou no meu mundo. Eu danço, eu canto, eu falo comigo mesmo, eu preparo aquilo que eu vou dizer ao ouvinte na música seguinte, eu preparo, não sei se está a ver, porque eu gosto de viver aquilo, está a ver, eu vivo aquilo. Eu não sou locutor de todo terreno, infelizmente, é isso que eu lhe estava a dizer. Não, estou no sentido de sonoriza, prepara, escreve, essas coisas todas. Sim, pronto. E nós continuamos a fazer isso, viemos para cá a fazer exatamente isso. Eu produzia o meu programa, eu escrevia, eu sonorizava o meu próprio programa.
raríssimas vezes, e de facto havia bons sonorizadores nessa altura, quando o programa era mais delicado, havia mais coisas a ter que levar em conta, aí pedia um sonorizador para que me acompanhasse e fizesse uma sonorização coisa. Mas de resto, nós produzimos, escrevíamos, fazíamos a locução e sonorizávamos o programa. Porque não? Éramos todo o terreno, de facto nós já estávamos preparados para fazer isso, estávamos preparados para fazer isso. Agora, o momento em que eu estava a fazer a locução, é evidente que eu não vou, às 6 horas da manhã, vou pôr música para você adormecer. Não vou, de certeza absoluta. Para você adormecer, tenho que pôr música que seja adequada àquele momento, àquela hora. Você precisa de acordar, você precisa despertar e bem disposto. Independentemente de como você acordou, mas eu tenho a obrigação de o acordar, de pô-lo bem disposto. Então é música que vai música, texto que vai, para você acordar bem disposto, estar bem disposto para ir à sua hora de trabalhar. Se é à noite, eu sei que você quer descansar. Não está para ouvir as baboseiras do locutor, nem está para ouvir música pesada, aliás, movimentadíssima àquela hora da noite em que você chegou a casa e quer descansar, quer um bom repouso. Vou-lhe pôr música adequada para aquela hora. Vou-lhe dar conversa para você naquela hora poder descansar. Enfim, tudo vai da própria percepção do locutor, aquilo que ele vai fazer quando está na cabine, saber medir o que é que está lá fora. Ele tem que saber que não está a trabalhar para ele, locutor. Ele está na cabine, não é a trabalhar para ele, está a trabalhar para quem está lá fora. É o motorista, é o chapeiro, é o cozinheiro, é a dona de casa. Ele está a trabalhar para essa gente e ele tem que adequar o seu trabalho na cabine a essas pessoas todas que estão naquele momento a ouvi-lo. Eu sou mau ouvinte de rádio. Gosto de um bom programa. Gosto de um bom programa. Bem feito. Mas sou muito preguiçoso a ouvir. Porque sou capaz de chegar a casa e não ligar o rádio. E vou-me entreter noutras coisas. E sou capaz de ficar 1 dia, 2, 3, 4 dias sem ouvir rádio. Mas quando eu sei que há um bom programa que vai ao meu encontro, é isso que eu te dizia há bocado, que vai ao meu encontro, eu àquela hora, de certeza absoluta que vou ligar a rádio. Faço questão, se estou no carro, de ouvir o programa, se estou em casa, faço questão de ligar o rádio para ouvir. Portanto, ouço rádio quando acho que de facto aquilo me interessa, aquilo que vou ouvir, ou está bem feito aquele trabalho que eu vou ouvir. Podia citar vários, né? Porque durante a minha trajetória fiz alguns programas que ficaram de referência, ficaram marcados na minha carreira, ficaram marcados esses programas, porque produzi alguns. Agora, o programa que me marcou definitivamente na minha trajetória na rádio, exatamente, indo ao encontro àquilo que eu dizia há bocado, foi o programa Confidências. Assim como para o colega nosso, existem outros programas que marcam, cada um de nós tem um programa que lhe marcou, e o meu que me marca é, de facto, o Confidências marcou-me em grande medida. Marcou-me em grande medida porque eu interagia com o ouvinte, ouvia o ouvinte, conversava com o ouvinte, e era um programa que tinha sido criado para a minha medida. A independência, quando se dá, eu ainda não estou a trabalhar na rádio. Só venho a trabalhar muito mais, uns anos depois. Mas o que eu quero dizer-lhe, esta rádio foi feita exatamente para nós. Foi feita por nós. E eu vivi muitos momentos, podia ficar aqui o dia todo a dizer, olha, vivi este momento. Não, vivi bastantes momentos na rádio Moçambique, momentos que me marcaram, que ficaram. N momentos.
da história de Moçambique ligados à Rádio Moçambique e que eu vivi. E que se me dessem para viver outra vez esses momentos, eu vivia da certeza absoluta. Voltava a viver essa experiência novamente. E o que eu costumo dizer, muitos dos meus colegas hoje deveriam viver esses momentos para sentirem o sabor da verdadeira rádio, que era fazer rádio, o que é esta rádio, povo, rádio Moçambique. Eles deviam viver esses momentos. Eu podia lhe contar aqui um caso muito rápido, se quiser meter depois mete, se não quiser meter pode cortar. Algures no ano, não me recordo bem o ano, eu morava no Jardim, e você certamente, não sei que idade tem, vai se recordar-se deste assunto. Eu estava a descansar depois do almoço. Na altura, o presidente do Conselho de Administração, ou diretor, era diretor-geral da Rádio Moçambique, era o senhor falecido Leite Vasconcelos. E estava a descansar depois do almoço e tocaram-nos a campainha em casa. A minha esposa foi à janela e viu um carro parado. Sai de lá um militar, verdade, e sai outra civil. Veja bem, estamos em poucos anos, olha, pode dizer, a altura do Ian Smith. Estamos a falar da altura do Ian Smith. 77 para cá, 78. A altura. Está a ver bem a situação. E eu, quem atendeu foi a minha mulher. Queremos falar com o senhor João Matos. Começou tudo a tremer ali em casa. Você está a ver, o pânico, estamos na altura de Ian Smith. Tudo era motivo para desconfianças e medos. Hein? Queremos falar com o senhor João Matos. Começou todo mundo a tremer lá em casa, mas o que é que se passa? Ei, amigo, tens pessoal lá fora a querer falar contigo. Eu fui à janela, pá, e vejo aquele aparato. E, pá, entrei em pânico, está a perceber, né? Fui-me vestir, não sei. A minha mulher só disse, aguarda um bocado que ele vem já. Fui-me vestir, vai. E deixei simplesmente esta orientação. Se até às 21 eu não aparecer, esqueço. Porque não sei o que é que se passa. Se até às 21 não aparecer, esqueço. Pronto. O pessoal lá em casa, todo mundo icudo, pá. Ninguém disse nada, pá. Okay? Boa tarde, eu sou João Matos, esse senhor, então faça favor, vamos embora. O senhor está sendo precisado. Mas não me disseram para onde é que ia. É que não me informaram nada, o senhor acompanhe-nos. Bem, entrei dentro do carro. Aí vemos nós, barro jardim, por aí fora. Vejo o carro parar aqui à porta da rádio. É aqui onde o senhor vai ir ter com o senhor. Procura o senhor Leite Vasconcelos. Foi quando eu relaxo. A coisa já está a ficar mais leve. Sabe para que era? Para ler. Eu não sei se devo dizer isto, mas para ler a ordem de serviço, não sei se dizia, do Tribunal Militar Funcionário. Exatamente. Veja bem, não sei se está a ver a abrangência disto. Tirar um carro daqui, com militares dentro do carro, para irem ao bairro de Jardim, que não é aqui a 2 passos, com locutores aqui perto, a morada aqui perto, para ir buscar o Sr. João Matos para vir ler o comunicado. Me diga que foi o comunicado da captura do Afonso Cotói, não é? De quem? Afonso Cotói. Não. Eles eram na Guiba. Aquela coisa do tráfico de camarão. Exatamente. Foi o fuzilamento dele. Do Nabu. Daí da Eduardo Mundial. Sim, exato, aquele da Eduardo Mundial. Epá, eu fui apanhado. É na Guiba. Na Guiba, sei lá como é que ele se chamava. É Nabi. Gulam Nabi. Exatamente. Foi Gulam Nabi. Exatamente. E tive que ler o comunicado. E a partir dessa altura, comecei a ler os outros comunicados seguintes, todos que apareciam do Tribunal Militar Revolucionário, que eu tinha que ler. Era eu. Basta ver bem a saia justa em que eu estava.
para esse tipo de programas, para esse tipo de programas, estou-lhe a dar o exemplo do Confidências, por exemplo, esse tipo de programas estavam talhados para mim. Está a ver, não é? Se fosse para ir gravar um programa musical, um hit parade, uma parada musical, uma coisa assim parecida, eu não gravava. Porque o Jorge Morgado, o falecido, dizia, não, este senhor eu não quero. Não é a minha voz, esta não é a voz para fazer o coisa. Como é que chama? A voz é mais para o cerimonial. Exatamente, é outro tipo de programa. É outro tipo de programa. Mas tínhamos, para isso, e é verdade, digamos que, pessoas, éramos construtores próprios para fazer aquele tipo de programas. Por exemplo, o falecido Agostinho Luís. Era a voz gutural. Era a voz do Leões da Floresta. Sim. Não era o Matos que ia fazer Leões da Floresta. José Custódio também para animações, espetáculos. Exatamente, cada um estava talhado para um tipo de coisa. A coisa era escolhida com dedo. Está a ver, né? A coisa era escolhida com dedo. Não quer dizer que hoje não se possa fazer, isso faz. E devia-se fazer, né? E devia-se fazer. Olha, não sou dos melhores, nem pretendo ser, mas dou um jeitinho quando é preciso. Também dou um jeitinho quando é preciso. Quando é preciso também dou um jeitinho. E teve incursões também em programas culturais? Muito pouco, muito pouco. Mas fiz alguns. Muito pouco. Mas fiz alguns. Fiz e dei-me bem, saí-me bem. Nos que fiz, nos que participei, saí-me bem. Também passei pela televisão. Cá está um dos pioneiros daquela casa. A TVE. Da TVE. Um dos pioneiros daquela casa. Em que nós, hoje não sei como é que funciona aquilo, já há muito tempo que não vou lá, em que nós, para ler o telejornal, escrevíamos o texto no cartão, na cartolina, escrevíamos os noticiários do telejornal, as pessoas não conhecem estes pormenores. Hoje não sei como é que a coisa funciona. Teleponto. Teleponto, não é? Então pronto, nessa altura não havia teleponto, escrevíamos na cartolina, eu cheguei a fazer isso, escrever na cartolina a notícia, ou parte da notícia, e tinha ali na câmara alguém a pegar uma cartolina e eu daqui, para não ter que estar a olhar para o papel ali do telejornal, olhava para a cartolina para ler. Eu sou desse tempo. Significou evolução, foi a única resposta que lhe posso dizer, significou... Não atrapalhou? Não atrapalhou. Tínhamos que saber dividir as coisas, meu amigo. Isso é um facto. E se não podemos fugir a isso, temos que dividir as coisas. Se é possível haver duas pessoas a fazerem por uma tarefa que é para duas pessoas, que se faça. Não é bem assim. Atenção, não é bem assim. Hoje não sei como a coisa funciona, mas na altura tínhamos os compiladores musicais. Íamos para a cabine com as bobinas, com a música montada. Tínhamos na cabine a folha de emissão, onde dizia música tal, e nós tínhamos que tocar a música que estava ali. Era lei obrigatória de nós termos que tocar aquela música, por isso é que havia a tal história, tantos por cento africano, tantos por cento moçambicano, tantos por cento internacional. Isto estava plasmado ali naquele papel, e nós tínhamos que seguir. E tínhamos alguém dentro da rádio, numa sala que eu já não sei como é que funciona agora, que acompanhava para e passo a emissão e controlava as músicas que nós metíamos para o ar. E ai de você se ultrapassasse aqueles valores que eram permitidos. Tudo isso era minuciosamente presente. Havia maior rigorosidade em determinadas coisas, havia maior rigorosidade. Era bom por um lado, mas era mau por outro lado, porque cumpríamos de facto. A rádio era moçambicana, nós cumprimos com as leis, tanto por cento africano, tanto por cento moçambicano, tanto por cento internacional. Mas, por outro lado, travava-nos a iniciativa. Está a ver, não é? Se aparecia na compilação, eu, por exemplo, hoje levo um disco do Michael Jackson na mão e posso, a meio da emissão,
meter o Michael Jackson e dizer, olha, eu meto o Michael Jackson agora, porque estou-me a recordar que hoje é o dia do aniversário dele, não sei o quê, e criou uma conversa à volta do Michael Jackson para fazer a emissão. Está a ver, né? E quando formataram a coisa, ou tentaram formatar a coisa dessa maneira, tiraram-nos, por um lado, a iniciativa. Tiraram-nos a iniciativa. Mas funciona. Há rádios que, de facto, não se pode ouvir. Há rádios que não se pode ouvir. É preciso ser muito mau ouvinte para poder ouvir algumas rádios. Porque é uma aberração, de facto. Mas, atenção, nesta coisa da rádio há ouvintes para tudo. Há ouvintes para tudo. Você não está a trabalhar só para gente intelectual. Gente que gosta de ouvir bom português, pessoas que gostam de ouvir bom... Não, você está a trabalhar para tudo. Para todo o povo. Você está a trabalhar para todo o povo. Portanto, essas rádios têm ouvintes. Tem, sim, senhora. Se você abrir a linha, você tem centenas de pessoas a ligarem para ali porque têm ouvintes. Só que devia haver cuidado nas pessoas. É crivo. Exatamente, um crivo, as pessoas saberem o que é que estão a dizer, independentemente do ouvinte do lado de lá ser o cozinheiro, ou ser o empregado, ou ser a lavadeira, tem que haver uma forma de conversar com a lavadeira e de forma a instruí-la para a rádio. Instrução, ensina, tem que ensinar, não é só divertir, não é só... mas instruir. Portanto, não banalizarmos a rádio, né? Fazermos aquilo, sei lá, não, há que divertir o ouvinte, mas também instruí-lo, ensiná-lo. Não fiz nenhum, até hoje não fiz nenhum. Nunca tive essa preocupação, nem nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei com isso. Não sou bebedor. Veja se consegue entender a minha resposta. Okay. Não sou bebedor. Okay. Gosto de, uma vez por outra, beber o meu whisky. Gosto de... gelo, se é um gelo. Não, uma vez, não sei se estou a falar português, uma vez por outra. Não é meu hábito sair daqui todos os dias. Uma vez por outra bebo o meu whiskyzinho. Bebo a minha cerveja, por que não? Está a perceber? Talvez seja por aí que eu tenha-me safado com a voz. Okay. Mas tenho um outro vício que talvez, não sei se é pior, há quem diga que é pior, que é o cigarro. Okay. Não sei se é pior ou se é melhor do que a bebida. Exatamente. Costumo dar conselhos a todos que posso dar. Inclusive à minha cara metade. Dei muitas vezes esse conselho. Humildade, humildade, humildade. Você na rádio não sabe tudo. É mentira. Você todos os dias está a aprender. Todos os dias. Portanto, humildade, humildade, humildade. E eu poder chegar ao pé de si e dizer assim, amigo, aquilo que você disse está errado. Você não devia ter dito isto, mas devia ter dito isto. Porque da maneira como você disse, funcionou assim. A verdade é uma. Tive grandes guerras aqui dentro desta rádio por causa disso. Chamar a atenção. Eu agora de momento não consigo lembrar, mas há uma que ficou-me, uma guerra com um colega, que ficou-me na coisa, hei de me lembrar depois, mais tarde disso, que te chamei a atenção, amigo, epá, eu não sou o melhor nisto, né? Mas epá, aqui você disse isto está errado. E pegámos. Portanto, humildade de poder ouvir, assimilar aquilo que lhe dizem. O papo foi bom, gostei. Sim. É importante. Da mesma maneira que é importante, não ponho no mesmo patamar, né? Mas da mesma maneira como é importante nós termos uma fita tech com tudo aqui, em que você vem procurar trabalhos de 1900 e troca o passo, para fazer comparação com aquilo que se faz hoje. Da mesma maneira, é bom termos um local
onde eu possa carregar um botão, hoje já é possível fazer isso, e saber. Mas fala que é coisa. João de Sousa, afinal de contas, senhor, quem era este senhor que é tão falado? Que os velhos falam tanto de João de Sousa. Quem é João de Sousa? Vai lá carregar um botão e vai-me dizer a história do João de Sousa. Pá, o José Custódio dizem que foi um locutor aqui, pá, morreu, faleceu, não sei o quê. Vou lá buscar, acho importante. Não só na área da locução, mas em todas as áreas possíveis da rádio devia haver um acervo.